Voltei! Depois de mais de um mês desaparecida aqui do canal, finalmente estou de volta. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, você não me conhece, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ana Caroline e você está no canal Biblioteca dos Sonhos. Aqui nós conversamos sobre literatura clássica. E sim, gente, eu desapareci por um mês. Muitas e muitas e muitas coisas aconteceram em fevereiro e março. Foram meses assim. Esse ano tá sendo muito conturbado, muito turbulento, muita coisa ao mesmo tempo. E esses dois últimos meses, assim, não foi exceção. Realmente aconteceram várias coisas que eu acabei precisando ficar off das redes sociais, aqui do canal, não consegui produzir vídeos. Vocês verão que isso também acabou impactando nas minhas leituras. Enfim, foram assim uns períodos bem turbulentos, mas agora aparentemente as coisas estão começando a se acalmar, a rotina está começando a entrar no eixo novamente, então estou com altas expectativas aí para as próximas semanas. Agora também neste dia que eu estou gravando para vocês, eu estou de férias, consegui 15 dias de férias para poder descansar um pouco, desligar um pouco a mente, porque eu estava realmente muito exausta, assim, foi questão de profissional, eu tive um volume de trabalho muito grande, uma demanda muito grande nesses últimos meses, eu acabei também mudando internamente de setor, então eu também tô aprendendo uma rotina nova, uma dinâmica nova, que também pra mim tá sendo muito trabalhoso, porque é algo muito novo pra mim, então assim, não tenho experiência, então eu tô aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí então o trabalho fica um pouco mais travado, sabe? E aí fora isso também teve questões de saúde, eu tive uma intoxicação alimentar, eu fiquei 3 semanas mal, com 4 dias de intoxicação os meus filhos ficaram resfriados, então tipo eu com intoxicação de um lado, eles gripados do outro, eu cuidando de todo mundo, e aí depois eu acabei ficando doente também, enfim, assim ó, tudo ao mesmo tempo, mas passa. Tudo passa, não é mesmo? Então, estamos aqui de volta. Eu vou mostrar para vocês, então, como que tem sido as minhas últimas leituras. Como eu comentei, toda essa questão pessoal acabou impactando na minha leitura, no meu ritmo. Então, até agora eu só consegui concluir 3 livros em 2026 e eu tenho muitos em andamento que espero eu conseguir tirar da frente o quanto antes. Esses aqui, então, foram os livros concluídos. Eu li Lady Roxana, do Daniel Defoe. Esse daqui é um livro do Clube Vitorianos que eu adorei. Fiz várias marcações. Assim, eu confesso que do clube, em quesito história, esse aqui foi o que me deixou com mais raiva pela personagem em si. Só que aqui nós vamos acompanhar a vida da Roxana, os ciclos da sua história, como que ela inicia, todas as dificuldades que ela passa, ela sendo abandonada pelo seu marido com 5 filhos pequenos, ela sem uma profissão, ela não conseguia trabalhar, ela não sabia fazer nada, então ela começou a vender todos os bens da sua casa, até que ela chega ao ponto que ela começa a se relacionar com o dono da pensão, e ali começa então a sua vida de prostituição, e nós vamos então acompanhar esse desenrolar, essa fase dela com extrema dificuldade. Nesse período também turbulento do início da história, nós vemos que ela precisa acabar abandonando os filhos, ela deixa eles com parentes para que ela possa tentar se sustentar, e nós vemos então como que isso afeta a vida dela, as consequências que esse abandono traz. Não acontece só com esses filhos, ela tem outros filhos que ela também acaba abandonando, então assim, é uma pessoa que ela foi da miséria à riqueza, a nível de rainha, só que nós vemos o quão alto ela subiu e quão alto foi o seu tombo, sabe? Nós vemos as consequências na vida dela, emocionais, de relacionamento, de confiança, como que ela acaba se envolvendo com as outras pessoas, os medos que ela tem, aquela sensação constante de queda, de ruína, de que todo mundo vai descobrir a sua identidade. Então
nós vemos que mesmo ela estando rodeada de luxo, ela não tem paz, ela não tem tranquilidade, ela não consegue ter uma noite tranquila, sabe? Então nós vemos uma personagem completamente perturbada em lençóis de seda e prataria, sabe? Então, tipo assim, é uma história interessante e eu acho que ele trouxe um bom desfecho para Roxana. Dada a época em que ele foi escrito, eu acho que teria sido um final, não teria como ter sido muito diferente. O autor, ele quis trazer uma lição de moral aqui nessa história, mas eu acho que até hoje dos que eu li do clube foi o que eu gostei, mas, sabe, passei raiva com a protagonista, não concordei com muitas atitudes dela, então eu acabei não querendo essa conectividade com a protagonista, mas livro concluído. Outro que eu li também foi o Sula, da Toni Morrison. Esse daqui é uma edição da Companhia das Letras. A Toni Morrison, ela é uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Eu gostei da história. Ele é um livro curto, tá? Ele tem 175 páginas. É uma história bem curtinha. E aqui então nós vamos acompanhar a vida de duas meninas. Elas são amigas ali numa periferia onde só vivem as pessoas negras. E nós vamos vendo esse laço de amizade entre duas personagens muito distintas. A Sula e a Nell, elas são muito opostas, muito opostas. A Nell, a mãe dela, é uma prostituta, então ela foi criada pela avó. A avó criou ela com valores rígidos, então nós vemos a Nell, essa menina mais recatada, mais reprimida, que não se desafia tanto. Nós vemos ela, aquela menina muito obediente, sabe? E fanática por limpeza, essas coisas. Enquanto a Sula, ela é criada pela mãe e pela avó numa casa de pensão. A avó tem uma casa de pensão em que eles recebem geralmente casais recém-casados que ficam ali naquela pensão para passar lua de mel, ou viajantes que estão passando ali pela cidade acabam se hospedando naquela casa, e nós vemos a mãe da Sula se relacionando com todo mundo de forma indiscriminada e descarada, assim. Recém-casados, qualquer tipo de homem que entrava naquela casa, ela se relacionava. Então nós vemos a Sula crescendo nesse ambiente com muita libertinagem, com muita exposição, sabe? E nós vemos como que isso vai impactando, sabe, em cada uma, no desenvolvimento de cada uma. A Nell crescendo essa mulher reprimida, a Sula crescendo essa muito livre. E nós vemos como que isso vai impactando ali na vida de cada uma delas, na forma como elas se relacionam com outras pessoas, em seus casamentos, na traição da amizade, no rompimento dessa amizade. Ai, esse daqui também foi outro livro que eu passei raiva. Não concordei com a Sula, não concordei com a família dela, não concordei com o posicionamento que ela tinha, com o modo de vida dela, não concordei com o desrespeito que ela teve com a avó. Foi uma personagem que não me ganhou. A Nell também eu achei ela um pouco caricata, acho que tentou fazer uma moça muito recatada e que por causa disso teve problemas no seu casamento, enfim. A escrita da Morrison é uma delícia, é muito rápida, é muito fluida, é cativante, ela te prende. Tem uns acontecimentos aqui também, umas reviravoltas, umas coisas com fogo e tal, que né, não dá pra contar por ser spoiler, mas são chocantes. E eu achei que assim, a autora também ela trouxe uma narrativa um pouco diferente. Ela trouxe uma visão do micro pro macro, sabe? Então ela começa mostrando como que houve o surgimento dessa cidade que eles chamam de Fundão. Nós vemos também um combatente, né, um soldado com problemas psicológicos em uma clínica de reabilitação. Quando ele sai dessa clínica e volta para a sociedade, ele ficou um ano internado. E nós vemos, sabe, todo esse... ela dá aquele zoom, ela foca em um personagem, depois ela vem abrindo, sabe, trazendo uma narrativa, histórias entrelaçadas, acontecimentos. Então eu achei que foi uma escolha muito interessante, narrativa dela, e que eu gostei bastante, mas a história em si, não gostei.
Não por não gostar do desenvolvimento, mas por não concordar com as atitudes dos personagens, entendeu? A história em si é muito boa, a narrativa é muito boa, a escrita da autora é muito boa, ela é muito envolvente, mas as escolhas de cada personagem me desagradaram. Então, também aquela coisa, eu não consegui me conectar com a Sula, me identifiquei mais com a Nel. Só que também eu acho que a forma como a autora tentou trazer ela um pouco ali caricata também, né, não foi tão legal. Enfim, é um livro sobre crescimento, descobertas, relacionamentos, é sobre amizade, sobre o quão forte uma amizade pode ser, o que uma amizade pode perdoar. E o relacionamento, então, principalmente dessas duas meninas tão distintas, mas que têm as suas vidas entrelaçadas e criam ali uma grande amizade. É legal, é interessante, mas enfim, estudem melhor a sinopse dele antes de, se vocês quiserem ver, enfim. Mas eu fiz a leitura pela Toni Morrison ter sido uma ganhadora do Prêmio Nobel, foi uma leitura coletiva, foi interessante, mas enfim, é isso. Outro que eu li também foi O Processo do Franz Kafka. Esse daqui eu terminei em janeiro, se eu não me engano. Estou até agora para fazer uma resenha para vocês. Ele tem 255 páginas. Esse daqui foi recebidinho de parceria com o Sétimo Selo. Gostei bastante do desenvolvimento dessa história. O Kafka, acho que ele conseguiu trazer uma boa ambientação aqui da história. Nós vamos conhecer então o Joseph K., que no seu aniversário de 30 anos ele é acordado por dois homens no seu quarto, falando que ele não pode tomar café, que ele não pode mais sair da casa e que tem alguém querendo falar com ele. E aí, de início, ele pensa até que é uma pegadinha dos seus colegas de trabalho, né? Ele trabalha num banco e ele acredita ser uma pegadinha, mas aí o dia vai se desenrolando de uma forma muito esquisita e que ele fica meio incerto do que tá acontecendo. Ele descobre que ele tá sendo processado, mas o procurador que trouxe a notícia do processo para ele não sabe dizer o porquê que ele está sendo processado, e ele fica naquela incógnita, né, de, o que tá acontecendo? Então isso não deve ser tão sério assim. Então ele tenta seguir ali com a sua vida, com a sua rotina, com o seu trabalho, só que a todo momento ele está sendo lembrado desse processo, conhece outras pessoas que também foram processadas e que estão tendo a sua vida completamente destruídas por causa desse processo. Nós vemos ele tentando correr atrás para tentar descobrir o que está acontecendo, até para que ele possa explicar para o seu próprio advogado do que ele vai ser defendido. Ele começa então a falar, tente se lembrar algo que você fez. Então ele fica lá rememorando toda a sua história, buscando algum ponto que ele possa ter errado, que possa ter ocasionado nesse processo, que ninguém consegue explicar para ele o que está acontecendo. Então ele vai conhecendo outros personagens aqui na história, ele conhece o próprio advogado dele, que é uma pessoa muito opressora, assim como o Estado. Ele é o advogado que atende quando quer, sabe, que enrola muito nos processos para poder fazer a petição dele. Ele fica agoniado, querendo que o advogado agilize logo, né, a situação dele, entregue logo a defesa, e o advogado fica lá enrolando, só pegando dinheiro, e nós vemos, sabe, o desespero dele de tentar resolver as coisas e não conseguir. Ele recebe um telefonema falando que ele vai ter que prestar um depoimento, não passa o dia, não passa o horário, então ele tem que ficar indo todos os dias naquele local tentando decifrar qual que vai ser o horário da audiência. E aí quando ele chega lá, as pessoas já estavam reunidas esperando por ele, cobram ele por ter chegado atrasado, mas ninguém tinha passado o horário. Sabe umas confusões assim? Que a gente que gosta de tudo certinho, isso daqui dá um desespero. Essas coisas... Nossa, isso dá um desespero que você não tem noção, assim. Então ele vai em departamentos públicos, o autor é que ele vai trazendo aquela ambientação mais sombria, com ar mais carregado, mais pesado, em que ele passa mal nos lugares, sabe, com queda de pressão, essas coisas assim. Então, tipo, o autor ele vai construindo todo esse ambiente claustrofóbico e desesperador, assim. Então eu achei muito, muito, muito interessante a escrita do Kafka, não conhecia, mas me surpreendi. É uma história rápida, mas como eu disse, assim, é confusa, porque nem o próprio personagem não sabe o que está acontecendo, e o final
O final que tem aqui nessa edição, na página 223, capítulo 10, quando ele vai falar o fim. Eu achei esse último capítulo completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Ele trouxe um desfecho para a história que eu acho que não condiz em nada com tudo aquilo que o autor estava construindo. Não entendi. Sabe aquele final que você fala, eu não entendi? Não entendi por que tá aqui? Não entendi. Capítulo 10, fim. São 3 páginas. É isso aqui. Isso aqui. Não entendi. Achei desnecessário. Não precisava estar aqui. Não tem nada a ver com a história. Foi um final muito nada a ver. Eu acho que ele poderia ter parado aqui na página 220, quando ele tá tendo uma conversa com o sacerdote responde: eu pertenço ao tribunal, então por que eu deveria querer algo com você? O tribunal não quer nada de você. Ele o recebe quando você chega e o deixa quando você parte. Era a última frase. Eu acho que faria muito mais sentido. E aqui também ele conhece personagens bem distintos, né? Ele tem a conversa com esse sacerdote, ele conversa com um pintor, que também o estúdio dele fica dentro do estado. A portinha de divisória assim do quarto dele dá para uma repartição pública, então ele também conhece como que funciona o processo, os advogados, enfim. E aí é isso, assim, eu achei que o Kafka realmente foi muito, muito inteligente na construção dessa história. Ele também, como trabalhou como advogado, com seguros, eu acho que ele trouxe um realismo maior para essa história. Gostei desse livro, achei que realmente passou bem rapidinho, assim, então foi bem gostoso. E agora, para as leituras em andamento, temos uma pilha. Eu comecei A Leste do Éden, do John Steinbeck. Esse livro aqui está na minha lista de 12 livros para 2026. E eu ainda estou na página 315. Eu cheguei até a metade dessa história, estava fazendo uma leitura conjunta junto com o canal da Úrsula. Só que o que acontece? Ele chegou numa parte e que eu tô com medo de continuar. Sabe quando você sente que você vai sofrer? E eu não quero saber o que vai acontecer com esse aqui, porque ele vai falar sobre 2 crianças, e eu achei que a pior parte estava nesse começo. Nós vamos conhecer o Cyrus, que é o pai, o Adão, que é o filho, e o Charles, que é o seu irmão. Nós vamos então conhecer a história desses 3. O pai, ele trata de forma muito diferente os filhos, o que acaba despertando o ciúme de um deles, que é o Charles, que ele é extremamente violento com o Adão. Ele o maltrata, ele bate, ele humilha, ele espanca, ele trata o irmão muito, muito, muito mal, por causa de ciúmes que ele tem da relação dele com o pai. E o Adão nem é tão conectado assim com o pai, mas o Charles, por se sentir ali colocado meio de lado, então ele acaba judiando muito do Adão. E aí nós vamos então conhecer essa parte da infância. O Adão se alista no exército, ele serve o exército, ele fica acho que 10 anos, se eu não me engano, servindo. Ele até chega a ser dado dispensa, ele começa a vagar sem rumo, ele percebe que ele não consegue mais se encontrar na sociedade. Então ele volta, pede para se alistar novamente no exército, continua servindo por mais um tempo, e aí depois ele recebe a dispensa. Nesse meio tempo o pai deles morre, o Charles assume a fazenda, e o Adão então ele vem voltando a pé, tipo do outro lado do mundo, assim, ele vem voltando, leva tipo 1 ano para chegar, ali ele tentando se reconectar consigo mesmo, tentando entender o que ele quer do futuro, do relacionamento dele com o irmão, e como que ele vai tocar a vida dali para frente. E nesse meio tempo também nós temos a Kat. A Kat é uma das personagens que aparece aqui também. Nós vamos acompanhando também a sua história quando ela é pequena, até a sua vida adulta, e ela é uma psicopata. A Kat é uma psicopata. Ela arma para as outras pessoas, ela é extremamente mentirosa, ela tem aparência de boazinha, de angelical, ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas ela é extremamente manipuladora, e ela faz algumas coisas terríveis, terríveis na história, que incluem assassinato. Ela simplesmente mata as pessoas que estão atrapalhando o seu caminho. Enfim, ela é uma personagem interessante. Apesar de tudo isso, ela é muito interessante, mas ela é má.
tá? Não vamos tirar isso de mente. Ele é má. Ele é a vilã da história. E aí, então, ela acaba, por uma coincidência, assim, do destino, ela aparece na porta do Adão e do Charles nessa fazenda. Ela acaba assim, ela sai de casa, se envolve com prostituição, começa a manipular um cafetão, e aí essa manipulação dá errado, ele descobre o que ela tá fazendo, e ele dá uma baita de uma surra nela, e ele tenta matá-la, enfim, mas aí por um milagre ela acaba sobrevivendo e ela bate na porta do Adão e do Charles. O Adão se compadece muito da situação dela, por ela ter apanhado, ele se identifica com ela por causa das surras que ele já havia levado do irmão, então ele a defende, ele a protege, ele cuida dela. Ela vendo isso como uma oportunidade, então ela se aproveita dele, porque o irmão é igualzinho a ela. Os dois são muito sangue ruim, assim, sabe? Os dois, eles são extremamente violentos, manipuladores. O Charles utiliza mais a força física, a Katy, ela utiliza a manipulação, mas nós vemos os dois, eles sabem quem eles são, eles se reconhecem, eles reconhecem a maldade um no outro, e os dois ali, então, tentam controlar o Adão. A Katy se relaciona com o Adão, tem a engravida dele, eles se casam, e eles têm gêmeos. E eu parei exatamente nessa parte. Ela vai embora, deixa as crianças com o Adão fica completamente perdido, porque ele estava apaixonado pela Katy, e ele não consegue seguir em frente, e o empregado da casa é quem tem que cuidar das crianças, porque ele não consegue preparar uma refeição para ele, sabe? Então essas crianças ficam completamente abandonadas. E aí é nessa parte que começa a me doer muito na história, porque eu achei que o drama seria do Adão. Aí eu descobri que depois eu vi essas crianças na segunda parte, e eu não quero ver o sofrimento dessas crianças, sabe? Na parte onde eu tô, tipo, o Adão ainda acaba recobrando um pouco ali da consciência e tal, fala que vai cuidar dos meninos, mas... Ai, eu não queria, sabe? Ver criança, assim, não queria. Aí eu tô empurrando pra pegar quando eu estiver um pouco mais preparada psicologicamente este livro, mas eu preciso terminar logo, porque ele faz parte dos meus 2 livros para este ano, então eu preciso terminar logo. Mas eu não tô querendo pegar, sabe quando você fala assim, eu não tô pronta? A escrita do Steinbeck é maravilhosa, Você passa assim, as páginas. Mas eu não tô querendo sofrer com ele, então, tá aqui, estou adiando. Tô na metade do livro, faltam 370 páginas. Já era pra eu ter concluído isso daqui em fevereiro, mas eu tô adiando, eu tô enrolando pra pegar ele pra ler. Passei 1000 coisas na frente, mas eu tô enrolando ele pra ler. Outro que eu tô lendo também é Covardes, daqui eu já comentei com vocês no começo do ano. Iniciei a leitura dele em dezembro, se eu não me engano. Por isso que eu sempre anoto, viu, o nome dos personagens, porque o tempo vai passando e eu vou esquecendo. Esse daqui também eu tenho minhas anotações. Todos os meus livros têm uma folhinha dentro. E porque eu vou anotando os pontos principais e o que eu tô achando, o que tá acontecendo de importante na história. É sempre assim, nome de personagem, apelido, quem são eles, os locais, só pro... É a minha fichinha de resumo, basicamente, porque eu vou sempre revisitando, porque lendo vários livros ao mesmo tempo, os meses vão passando, enfim, a gente acaba perdendo detalhes da história. Então eu gosto de fazer essa anotação para sempre ter ali na mão, né, para conseguir voltar para ler. Outro então que eu tô lendo, como eu tava falando, Covardes. Esse livro aqui está sensacional. Eu estou na página 376. Faltam 140 páginas para terminar. Eu já entrei na terceira parte. Se eu não me engano, ele é dividido só nas 3 partes. Primeira... Isso, 3 partes e depois vem os apêndices. Então eu estou na terceira parte. O que acontece? A primeira parte nós vemos o Vinícius se apaixonando pela Lígia e tentando capturá-la, levá-la como sua concubina. Ele, que é um soldado romano, que é acostumado a ter tudo que quer, conquistar tudo na violência, tenta então sequestrá-la, ele pede ela para César, ela é tirada da família que ela estava sendo cuidada. A Lígia, ela é de outro povo, é o povo dos Lígios, né, por isso que chamam ela de Lígia. O nome dela mesmo... Cadê? É Calina.
O nome dela é Kalina, mas o povo dela são os lígios, então chamam ela de Lígia, por isso que fica assim, o livro todo eles falando que ela é Lígia. O Vinícius, então, é soldado romano, conhece ela ali por um acaso, se apaixona por ela. Ele não sabe que ela é cristã e ele nem entende ainda quem são os cristãos. Esse livro se passa nos primeiros anos após a morte de Cristo. Eles ouviram falar de um tal Jesus que foi morto pelos judeus, mas eles acham que é uma religião abominável, que eles sacrificam crianças, enfim. Eles não sabem ao certo quem são os cristãos. Então ele não sabe também que a Lígia é cristã e que por causa da sua fé ela não poderia servi-lo como sua concubina. Ela só poderia servi-lo se casando com ele. Mas ele então, como conquista toda a força, ele tem tudo que quer, não se importa com isso, simplesmente pede ela para César, ela foge. Na primeira parte, então, ele conhece, nós vemos ele se apaixonando pela Lígia. Na segunda parte é quando ela foge, então ele passa a segunda parte toda em busca dela, e nessa busca desenfreada e violenta e que ele açoita seus escravos, que ele mata os seus escravos, sabe, tentando, desesperado, buscando por ela, porque ele quer ter ela a todo custo. E na segunda parte, então, ele começa a ter contato com os cristãos, e é quando ele conhece o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, que são figuras importantíssimas na história da igreja. E aí, então, eles começam a conversar com o Vinícius, mostrar para ele como que realmente era o cristianismo, que ele era baseado no amor, não eram essas mentiras que ele tinha ouvido falar, mas que era uma religião completamente diferente, e começa então a apresentar o Cristo para Vinícius. E nessa segunda parte, então, nós temos a conversão do Vinícius ao cristianismo. Ele que era um romano, que adorava vários deuses, mas no fundo ele também não acreditava muito nos deuses, era mais por ritual mesmo, por costume social, do que por crença, e ele acaba então conhecendo a Cristo, ele acaba se apaixonando por Cristo, e ele acaba então também abraçando esta fé. E na terceira parte é quando nós temos o incêndio em Roma, e os cristãos começam a ser presos, e se orquestra ali por Nero que eles sejam mortos em uma exibição pública para tentar aplacar a fúria dos romanos que perderam tudo no incêndio, que eles sabem que foi a mando de Nero, que ele queria uma inspiração para sua produção, para os seus poemas, e ele nunca tinha visto uma cidade pegando fogo. Ele recitava sobre o incêndio de Troia, mas ele nunca tinha visto uma cidade pegando fogo. Então, para que ele tivesse o seu luxo satisfeito, colocaram fogo na cidade, que a Roma também, que ele já não gostava tanto. Ele achava ela muito fétida, mal organizada, não era bonita, essas coisas assim, não dizia jus ao Deus que ele era. Então, ele simplesmente decide colocar fogo para que ele tenha essa inspiração poética. Aí, então, o povo começa a querer vingança, eles começam a se levantar contra Nero por causa desse incêndio, eles sabem que foi ele que mandou. E então ele precisa encontrar alguém para entregar ali em sacrifício ao povo, para que eles tenham a sua ira aplacada, e nisso eles decidem então entregar os cristãos, porque os cristãos não se dobram perante Nero. Eles não fazem ofertas à sua imagem, eles não se dobram como se ele fosse um deus, porque para ele só existe um deus, e Nero não era ele. Então ele decide entregar os cristãos, que era esse povo rebelde que não se dobrava a ele. Ele decide então entregar os cristãos, e quando ele tem a ideia do Coliseu, na parte que eu estou, ele está construindo o Coliseu e está prendendo os cristãos para que eles sejam mortos então nesta arena. Mandou vir animais selvagens de vários locais do mundo, Itália, África e tal, e vai fazer então um grande espetáculo. E na parte em que eu estou, Lígia foi sequestrada. Lígia está presa e Vinícius está desesperado tentando libertá-la. Ele tem umas partes muito impactantes. Quando os cristãos começam a ser presos, ele fala assim: naquele mesmo instante, do interior das espessas muralhas e dos subterrâneos, elevou-se o som de vozes que cantavam, de início abafado. O canto, pouco a pouco, se afirmava. Vozes de homens, mulheres e crianças cantavam em uníssono. Na paz do dia nascente, toda a prisão se pusera a cantar, como uma harpa. Não eram vozes de tristeza ou de desespero, eram vozes vibrantes, de alegria e triunfo. Os soldados se entreolharam estupefatos.
Lindíssimo, lindíssimo. Faltam poucas páginas para terminar, quero então concluir o quanto antes. Outro livro que eu estou lendo também é A Condessa Cigana, da Elizabeth Gunning. Esse daqui é um livro do Clube Vitorianos também. Esse acho que foi publicado esse ano? Não lembro. Eu acho que ele é de janeiro. Se eu não me engano, acho que ele é de janeiro a dezembro. Ele é um livro curtinho também, ele tem 358 páginas, eu estou na página 231, então faltam 138 páginas. E esse livro aqui, gente, é uma delícia. É uma delícia. Nós temos então a Condessa Cigana, que é a Júlia. Ela está contando a sua história para o seu irmão Henry, por forma de cartas. Então ela tem um breve encontro com o irmão, ele descobre que ela está viva porque ele pensava que ela tinha morrido quando era pequena, porque ela sumiu quando tinha 4 anos de idade, então a família pensou que ela estava morta. Então ela tem um breve encontro com Henry, e ela promete então que ela vai contar tudo o que aconteceu na vida dela para ele, porque ele está indo para as Índias, se eu não me engano. E ela vai contar então para ele tudo o que aconteceu, ela vai fazer ali um compilado de cartas e enviar para ele para que ele faça a leitura e conheça a sua história. A Júlia então, o Henry, quando ela tinha 4 anos de idade, ele estava saindo de casa também numa viagem, se eu não me engano também para as Índias Ocidentais. E ela indo no desespero porque era o seu irmão preferido, ela tem mais 3 irmãos, se eu não me engano são mais 3. E o Henry era o seu irmão preferido. Então, quando ela é levada para o passeio pela sua ama, ela acaba fugindo porque ela quer ir em busca do irmão. Ela quer tentar encontrá-lo. E nesse caminho, então, ela acaba se encontrando com um grupo de ciganos que estavam passando no local pedindo esmolas. E eles veem, então, que ela tá sozinha, não tem ninguém por perto. Então, eles levam ela, então, na sua comitiva e trocam a roupa dela, porque ela estava vestida ali como uma dama, né? Eles trocam a sua roupa, colocam roupa de cigana e ensinam ela a pedir esmola durante o caminho. E falam que esse dinheiro será para que ela consiga encontrar o irmão. Então ela, nesse ímpeto de rever o irmão, ela começa a pedir esmolas. Ela se aprimora, né, nesse feito, até que ela conhece a rainha dos ciganos. Ela ganha a sua afeição, que ela também era a Margaret, né, que era uma dama. E ela acaba, então, por dívidas do marido, o marido acaba matando uma pessoa, ele foge, e ela foge, então, junto com o marido, eles se juntam com os ciganos, e como eles eram os aristocratas, que eles tinham mais conhecimento, mais estudo, eles acabam ali se tornando o rei dos ciganos. O marido morre, então a Margaret assume a liderança desse grupo, é quando, então, a Júlia é levada até ela, e ela fica, então, responsável pelo conhecimento da Júlia, pelo seu aprendizado, por ensinar latinha, essas coisas assim. Todo o estudo que ela deveria ter com preceptores, então ela acaba tendo com a Margaret. Então elas se tornam muito, muito amigas. Ela é adotada como filha e extremamente bem cuidada. Quando ela é jovem, então, a Margaret consegue então enviá-la de volta à sua família. Ela vai junto com uma outra moça que cuida dela ali desde o começo. E elas conseguem então chegar na casa, enfim, só que quando ela chega, ela não é reconhecida pelos irmãos, porque os pais haviam acabado de falecer, os pais haviam determinado uma quantia para ela, caso ela estivesse viva e um dia surgisse, e isso impactaria então na finança da herança dos irmãos. Como eles não queriam dividir o dinheiro com ela, eles a tratam como uma farsante, uma golpista, e expulsam ela de casa. Havia nesse ambiente um homem que tinha ido comprar uma propriedade, e ele se compadecendo então dessa jovem que é extremamente maltratada, escorraçada e expulsa da casa, ele acaba então adotando ela, e é onde ela conhece o homem que no futuro seria o seu marido, a irmã dele, que no caso no futuro é sua cunhada, e ela acaba então desenvolvendo esse vínculo. Então ela vem contando em uma série de cartas pro irmão tudo que aconteceu nesse meio tempo, como que era a vida dela no meio dos ciganos, como que era a casa, como que era a rotina. A Cassandra, que é a moça que cuida dela, que ela também era obrigada a trabalhar como vidente, ela não gostava de enganar as pessoas, mas os ciganos obrigavam ela a fazer isso, porque eles viviam num sistema comunitário,
todo o dinheiro era distribuído por igual entre eles, então todo mundo tinha que trabalhar para poder sustentar o grupo. Enfim, então nós vamos conhecendo aqui todas as aventuras que foram aqui, aconteceram na vida da Júlia. E eu achei também um livro extremamente interessante. Outro que tá aqui ainda para eu terminar, Middlemarch. Esse daqui faltam 310 páginas. Eu estou aqui, falta isso. Já falei dele 1000 vezes para vocês. Tá aqui ainda. Outro que eu já falei também 1000 vezes para vocês, ainda tá aqui, é Um Defeito de Cor. Defeito de Cor eu fui até a página 234. Faltam 713. Esse daqui era para eu ter terminado em março. Queria ter terminado ele em março porque pelo meu planejamento eu ia começar o Conde de Monte Cristo em abril. Então eu tinha que ter terminado esse daqui em março. Middlemarch era para ter terminado em janeiro. Esse daqui era para ter terminado em março. Para eu poder começar o Conde de Monte Cristo em abril. Só que faltam 300 páginas daquele mais 700 desse. Faltam 1000 páginas aí pela frente ainda. Ou seja, eu vou ter que reestruturar todo o meu cronograma, provavelmente tirar algum livro aí da lista, enfim. Mas tem esse aqui também, Um Defeito de Cor. Eu estou gostando da história, apesar de ser uma história extremamente difícil, dolorida, pesada, cheia de abusos e de violência. Mas a narrativa da Ana Maria Gonçalves é uma coisa sensacional. Tá aqui então, também ainda para eu terminar. E outro que chegou também essa semana é O Comissário Maigret, do Georges Simenon. Esse daqui foi um recebidinho de parceria com a Editora Unesp. Agora o canal ele faz parte do Círculo de Leitores. Então a Editora Unesp ela faz o envio todos os meses de um exemplar à escolha deles. E para eu poder trazer, né, para vocês aqui o conteúdo no canal. E acontece que esse aqui, então, eu tinha feito a solicitação, eu falei que eu gostaria muito, muito, muito de conhecer esses livros aqui do Simenon, porque eu tô muito na vibe policial. Eu tava assistindo um seriado que acabou e eu fiquei meio que órfã, assim, sabe? Eu tava assistindo Bonds, eu assisti as 12 temporadas, eu tava começando de novo, pra vocês terem noção. Aí eu fui buscar outros seriados, tipo Law and Order, essas coisas assim. Mas eu ainda tô tentando encontrar um que me prenda, assim, sabe? Que nem Bonds. Então eu tava muito na vibe policial. Eu adorava o BUF, o FBI e tal, a investigação, quem foi o assassino, papapá. Então eu tava muito nessa vibe. E eu tava doida, doida, doida pra ler esse livro aqui do Simenon. E eu vi o lançamento dele ano passado. Então, tipo assim, nossa, desde o ano passado eu tava doida. Eu só tava esperando baixar um pouco de preço na Amazon. E aí eu consegui a parceria. Então, temos aqui o Comissário Maigret. Eu estou na página 111. Essa edição, ele é um livro mais pocket, como, ó, que nem, por exemplo, esse daqui, tá vendo? É outro pocket também, outro que eu vou ter aqui, ó. Ele é um livro um pouco mais baixinho, e a letra dele é pequenininha, ele é um pouco mais apertada, tá vendo? Mas assim, dá pra ler. É que eu tenho óculos, então eu leio assim, ó, na cara. Mas dá pra ler, dá pra ler. Eu estou aqui ainda, então, na primeira história, que é o Pietre, o Letão. O Comissário Maigret, então, ele tá procurando um homem que ele faz parte de uma quadrilha que aplica golpes de extorsão para conseguir dinheiro. E ele é associado com outros grupos que falsificam documentos, essas coisas. Então, ele ficou sabendo que por informantes que esse Oletão estava vindo num trem, e quando esse trem chega na estação, ele o avista saindo do trem, que ele tá indo para um hotel de luxo, só que ao mesmo tempo as pessoas começam a gritar dentro do trem e há uma pessoa assassinada no banheiro, que ele é fisicamente igual ao esse Pietre. O que acontece? Ninguém sabe o nome verdadeiro dele, ele só tem a descrição, ele não tem uma foto, então ele só tem ali a altura, peso aproximado, mais ou menos como que é a fisionomia da pessoa, e ele viu duas pessoas extremamente iguais. Então ele começa a investigar se o cara que estava morto no banheiro do trem era esse Pietro ou não, é aquele que saiu, foi pro hotel. Aí ele começa a investigar no hotel, e aí chegando lá,
o Pietro tá se encontrando com um bilionário americano, eles jantam junto, aí depois o bilionário some, a mulher fica desesperada, ele começa a procurar o bilionário, ele começa a colocar um monte de pessoas no hotel pra tentar investigar, enquanto isso ele vai em outro lugar, assim, frenético. Esse comissário, minhas senhoras, não come, não dorme, não come, ele come, é cerveja e hambúrguer que come, super saudável. Mas assim, tipo, esse cara não dorme, ele não vai pra casa. Na parte em que eu tô, já se passaram 3 dias da chegada do Pietro na cidade, do início da investigação dele, e esse homem não vê a esposa uma vez. A coitada tá lá fazendo janta, esperando esse marido voltar pra casa, esse homem não volta pra casa, esse homem tá baleado, tá investigando, tá indo pra cima e pra baixo, catando táxi pra tudo quanto é lado, tentando descobrir onde que tá esse bendito desse homem e conseguir ligar ele aos crimes pra que ele seja preso, porque ele sabe que se ele prender, não vai dar um dia, ele vai estar solto, porque ele tem contatos poderosos, então ele precisa ter um caso com provas irrefutáveis, ele consiga prender o Pietro e ele fique preso. Então, frenético, senhores, frenético. E eu achei muito engraçado, assim, ele é aquele bem estereótipo de detetive, assim, dos anos 80, sabe? Aquele homem corpudão, assim, rígido, sério, sabe? Sempre com um cachimbo na boca, e aí qualquer um que vai falar com ele, você fala, polícia. Secão, assim. Ele não dá o nome dele pra ninguém. Qualquer um que chega, o gerente do hotel, tipo, ficou com birra dele, essas coisas. E aí qualquer um que vai falar com ele, tipo, ele tá ligando, mas quem quer saber? Ele, polícia. Chegou barata. Mas enfim, tô adorando esse livro, tô me divertindo muito com a história, ainda tentando entender como que ele vai montar esse caso pra conseguir prender o Pietro ali com a mão na massa pra que realmente ele continue preso. Mas assim, gente, que ânimo desse homem, sinceramente. Que ânimo. Ele tá pra cima e pra baixo na cidade, rodando o tempo todo. E tá tendo queima de arquivo de pessoas que ajudaram o Pietro ali na cidade, estão sendo mortos, então ele tá encontrando corpos e ele vai tentando fazer ligação com o Pietro e tal, pra poder prender ele. Então, assim, tá muito legal. E enfim, essas foram as minhas leituras, grande maioria em andamento. Tenho muita página ainda pela frente para conseguir terminar essas histórias, mas é isso. Espero que você tenha gostado, tenha ficado comigo até aqui. Se você ficou, um super beijo, meu muito obrigada. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Também deixa seu comentário, nem que seja só um emoji, já ajuda bastante também na divulgação do canal. E é isso. Um super beijo e até mais.